Capítulo 6. Diário de Mina Murray. 24 de julho. Whitby. Lucy foi me esperar na estação e de lá fomos para casa em Crescent, onde elas alugaram quartos. É um lugar lindo. O rio Ersk atravessa o vale, que vai se alargando à medida que se aproxima do porto. À direita da cidade ficam as ruínas da abadia de Whitby, que dizem ser mal assombrada pela Dama de Branco. Entre as ruínas e a cidade fica outra igreja, a paroquial, rodeada por um grande cemitério. Na minha opinião, é o lugar mais bonito de Whitby, pois de lá se tem uma linda vista para o porto. Muita gente passeia por ali e senta-se nos bancos admirando a paisagem. É de um desses bancos que escrevo estas linhas. A meu lado está sentado um velho marinheiro, de rosto queimado pelo sol. Diz que tem quase 100 anos e era marinheiro da frota de pesca da Groenlândia por ocasião de Waterloo. Creio que é um tanto cético, pois, quando lhe perguntei pela Dama de Branco, respondeu: Não acredito nisso, senhorita. São coisas que passaram. Não digo que não tenham existido, mas não foram de meu tempo. Quando o relógio bateu 6 horas, ele se levantou com esforço, explicando-me. Tenho de voltar para casa, senhorita. Minha neta não gosta de me esperar para o chá. Afastou-se descendo a escada o mais depressa que pôde. Essa escada é uma característica deste lugar. Vai da cidade à igreja e tem centenas de degraus, fazendo uma curva discreta. A encosta é tão suave que até a cavalo pode ser galgada. Agora vou para casa. Lucy saiu para fazer visitas com sua mãe, mas já deve ter voltado. 25 de julho. Subi aqui há 1 hora com Lucy e tivemos uma conversa das mais interessantes com meu velho amigo e os outros dois, que sempre vêm se juntar a ele. Ele, evidentemente, era o oráculo entre eles. E imagino que tenha sido, em sua época, uma das pessoas mais ditatoriais. Não admite nada e derrota a todos. Se não consegue vencer por argumentos, usa de grosseria e interpreta o silêncio dos outros como concordância em suas opiniões. Lucy estava docemente bonita em seu vestido branco de dia. Adquiriu uma linda cor desde que chegou aqui. Reparei que os velhos não perderam tempo em vir e sentar perto dela quando chegamos. Ela é tão doce com os idosos. Acho que todos eles se apaixonaram por ela imediatamente. Até o meu velhinho sucumbiu e não a contradisse, mas me deu uma parcela dupla ao invés disso. Fiz com que falasse sobre as lendas e ele lançou-se a um sermão na mesma hora. Preciso tentar lembrar-me e anotar. É tudo besteira, do começo ao fim. É isso que é, e nada mais. Essas maldições, fantasmas e duendes e tudo mais só servem para assustar crianças e mulheres medrosas. Não são nada além de lorotas. Eles e todos os portentos, sinais e avisos são todos inventados por pastores e eruditos e vendedores ambulantes para assustar os tontos. E para fazer com que as pessoas façam as coisas que não querem eles mesmos fazer. Me deixa irado pensar nisso. Ora, são eles que, não contentes com imprimir mentiras nos jornais e pregar caraminholas nos púlpitos, gravam tudo isso nas lápides. Olhem aqui, ao redor de vocês, o quanto quiserem, todas essas lápides tentando ficar retas de orgulho, inclinadas para um lado com o peso das mentiras escritas nelas. Aqui jaz, ou sagrado na memória, escrito em todas elas. Só que quase metade delas não tem nenhum corpo. A metade das memórias não são nem guardadas, muito menos sagradas. Mentiras, todas elas, nada além de mentiras de um tipo ou de outro. Nossa, vai ser uma baita confusão no juízo final,
Quando essas pessoas se levantarem em suas mortalhas, todas embaralhadas e tentando arrastar as suas lápides para provar como foram boas, algumas delas tremelicando, com as mãos todas enrugadas e escorregadias de tanto ficar sob o mar, que não vão nem conseguir agarrar as lápides. Pude perceber, pelo ar enfatuado do velho e pelo modo como olhava ao redor buscando a aprovação de seus capangas, que estava se exibindo. Então disse algumas coisas para fazer com que continuasse. Ah, senhor Soares, não pode estar falando sério. Essas lápides não podem estar totalmente erradas? É possível. Pode haver uma ou outra que não está errada, exceto quando descrevem as pessoas como boas demais. Pois tem gente que acha que um penico é o mar, se pertencer a si mesmo. A coisa toda é só mentira. Agora, escute aqui. Você chega aqui, uma forasteira, e vê este campo santo. Assenti, pois pensei que seria melhor fazê-lo, apesar de não entender direito seu dialeto. Sabia que tinha alguma coisa a ver com a igreja. Ele prosseguiu. E imagina que todas essas lápides são de pessoas enterradas aqui, bonitas e compactas? Assenti novamente. É aí que entra a mentira. Horas. Há vários desses túmulos que são tão vazios quanto a caixa de tabaco do velho Dum na sexta-feira à noite. Ele cutucou um de seus companheiros e todos riram. E, meu Deus, como não poderia estar? Olhe só para aquele. O que está mais para o fim do caminho? Leia. Fui lá e li. Edward Spencer, mestre marinheiro, assassinado por piratas no Mar de Andes, em abril de 1854, aos 30 anos de idade. Quando voltei, o Sr. Soares continuou. Quem o trouxe para casa para enterrar aqui? Assassinado no Mar de Andes? E você imagina que seu corpo estava ali embaixo? Ora, posso mencionar uma dúzia de pessoas cujos ossos estão sob os mares da Groenlândia, lá em cima. Apontou para o norte. Onde quer que as correntezas os tenham levado. Tem lápides por todos os cantos. Você pode, com seus olhos jovens, ler as letrinhas das mentiras daqui. Esse tal de Lowry. Eu conhecia seu pai. Morreu no navio de Lively, na Groenlândia, em 1820. Ou Woodhouse, afogado no mesmo mar, em 1777. Ou o John Paxton, afogado no Cabo Farewell, um ano depois. Ou o velho John Rawlings, cujo avô navegou comigo, afogado no Golfo da Finlândia em 1850. Acha que todos esses homens vão correr para Whitby quando as trombetas soarem? Tenho minhas dúvidas. Te digo que quando chegassem aqui, estariam sacudindo e empurrando uns aos outros, que seria como uma briga no gelo, nos tempos antigos, quando enfrentávamos uns aos outros o dia inteiro, tentando amarrar nossos pecados à luz da aurora boreal. Era, evidentemente, um passatempo local, pois o velho riu ao mencioná-lo e seus companheiros se juntaram a ele com gosto. Mas, disse eu, certamente que o senhor não está de todo correto, pois começa presumindo que todos os pobres ou seus espíritos terão que levar suas lápides com eles no juízo final. O senhor acha que isso seria mesmo necessário? Bom, para que mais servem as lápides? Responda isso, senhorita. Para agradar seus parentes, suponho. Para agradar seus parentes, você supõe. Isso ele disse com intenso escárnio. Como irá agradar os parentes dele, saber que mentiras são escritas sobre eles e que todo mundo daqui sabe que são mentiras? Apontou para uma lápide aos nossos pés que fora deitada como uma laje, sobre a qual o banco repousava, perto da beirada do penhasco. Leia as mentiras deste túmulo, disse. As letras estavam de cabeça para baixo em relação a onde eu estava sentada.
Mas Lucy estava melhor posicionada, de modo que se inclinou e leu: Em memória sagrada a George Kennan, que morreu na esperança de uma gloriosa ressurreição, em 29 de julho de 1873, ao cair das rochas de Cantleness. Este túmulo foi erigido por sua mãe pesarosa para seu amado filho. Ele era filho único e ela, viúva. Realmente, Sr. Soares, não vejo nada de muito engraçado nisso. Ela fez tal comentário em tom sério e um tanto quanto severo. Não vê nada de engraçado? Ha! Mas é porque não sabe que a mãe pesarosa era uma bruxa que o odiava por ser torto. Ele era um verdadeiro deformado. E ele a odiava tanto que cometeu suicídio, para que ela não recebesse o dinheiro do seguro que tinha feito sobre a vida dele. Estourou os miolos com um mosquete velho que eles tinham para assustar os corvos. Dessa vez, não foi para os corvos, foi para trazer as formigas e os corvos até ele. Foi por isso que ele caiu das rochas. E quando a esperança de uma gloriosa ressurreição, eu mesmo o ouvi dizer várias vezes que esperava ir para o inferno, porque a mãe dele era tão devota que certamente iria para o céu, e ele não queria estar onde ela estava. Agora, essa lápide bateu nela com a bengala enquanto falava. Não é um monte de mentiras? E não fará o anjo Gabriel dar risada quando o pequeno George chegar ofegante, equilibrando a lápide na corcunda, e pedir que ela seja aceita como prova? Eu não sabia o que dizer, mas Lucy mudou o assunto ao dizer enquanto se levantava. Ah, por que foi nos contar tudo isso? Este é meu banco preferido e não posso deixá-lo. Agora descubro que preciso continuar sentando-me sobre o túmulo de um suicida. Não lhe fará mal, belezinha. E pode fazer o pobre George ficar feliz tendo uma moça tão bonita sentada no colo dele. Não lhe fará mal. Horas, me sento aqui de vez em quando, há mais de 20 anos, e não me fez mal. Não se preocupe com os que estão abaixo de você, ou os que não estão. Será hora de se assustar quando vir as lápides sumirem, e o lugar vazio como um campo. O relógio acaba de bater. Preciso ir. Meus cumprimentos, senhorita. E saiu mancando. Lucy e eu ficamos sentadas por mais um tempo, e tudo à nossa frente era tão belo que demos as mãos enquanto ali ficávamos. E ela me contou tudo de novo sobre o Arthur e suas núpcias iminentes. E isso me deixou um pouquinho pesarosa, pois não tenho notícias de Jonathan há mais de um mês. No mesmo dia, vim aqui sozinha, pois estou muito triste. Não havia carta para mim. Espero que tudo esteja correndo bem para Jonathan. O relógio acaba de bater 9 horas. Contemplo as luzes das cidades e penso em Jonathan. Onde estará a uma hora destas? Por que não está aqui, perto de mim? Diário do Dr. Seward, 5 de junho. Quanto mais interessante se torna o caso de Renfield, menos compreendo. Ele possui certas características muito desenvolvidas: personalidade, capacidade de guardar segredo e curiosidade. Queria saber qual é o objetivo dessa última qualidade. Parece ter arquitetado algum plano. Sua maior qualidade é o amor pelos animais. Embora, às vezes, sua atitude me leve a crer que é apenas anormalmente cruel. Seu passatempo agora é pegar moscas. Tem uma enorme quantidade delas. 18 de junho. Agora passou a se interessar pelas aranhas e tem vários exemplares muito grandes numa caixa. Alimenta-as com suas moscas, cujo número diminui, embora ele se utilize de metade de seu alimento para apanhá-las. 1º de julho. Suas aranhas estão aumentando demais e dei-lhe ordem de acabar com elas, como já lhe dera de acabar com as moscas. 8 de julho. Sua loucura tem um certo método, não resta dúvida.
Agora resolveu se distrair com os pardais e já amansou um quase inteiramente. Seu método de amansá-lo é simples, pois as aranhas já diminuíram. As que restam, contudo, estão bem alimentadas, pois ele continua a pegar moscas com a comida. 19 de julho. Estamos progredindo. Meu amigo tem agora uma colônia de pardais e as moscas e aranhas estão quase esquecidas. Quando entrei, correu para mim, fazendo-me festas como um cão, e implorou-me que lhe desse um gato, ao menos um gatinho. Recusei-lhe, porém. 20 de julho. Estive com Renfield hoje cedo. Procurei os pássaros e, não os encontrando, perguntei-lhe onde estavam. Sem se voltar, pois estava de novo caçando moscas, ele me respondeu que tinham fugido. Mas havia apenas pelo quarto e, no travesseiro, uma gota de sangue. 11 horas da manhã. O guarda acaba de me dizer que Renfield está passando mal, tendo vomitado muitas penas. Acho, doutor, que ele comeu os pássaros crus, com pena e tudo, disse-me o guarda. 11 da noite. Dei um forte soporífero a Renfield. Meu maníaco homicida é de uma espécie peculiar. Inventarei uma nova classificação para ele. Maníaco zoofago, comedor de vida. O que ele deseja é absorver tantas vidas quanto seja possível. Deu muitas moscas a uma aranha, muitas aranhas a um pardal e queria um gato para comer muitos pardais. Quais seriam seus próximos passos? Quase que valeria a pena completar o experimento. Poderia ser feito se ao menos houvesse uma causa suficiente. Os homens zombavam da vivissecção, mas vejam seus resultados hoje em dia. Por que não fazer com que a ciência progrida em seu aspecto mais difícil e vital, conhecimentos sobre o cérebro? Se eu obtivesse o segredo de uma mente como a dele, se eu tivesse a chave da mente de ao menos um louco, poderia fazer com que meu ramo da ciência avançasse ao nível que faria com que a fisiologia de Burdon Sanderson ou os conhecimentos do cérebro de Ferrier parecessem insignificantes. Se ao menos houvesse uma causa suficiente, não devo pensar muito sobre isso, ou ficarei tentado. Uma boa causa poderia fazer com que a balança virasse em relação a mim mesmo, pois também não posso ter um cérebro excepcional congenitamente? Como o homem racionava bem, os loucos sempre racionam dentro de seu próprio escopo. Imagino quantas vidas ele acredita que um homem vale, ou só uma. Fechou as contas com bastante precisão e hoje começou um registro novo. Quantos de nós começamos um novo registro com cada dia de nossas vidas? Me parece que só ontem minha vida inteira acabou com minha nova esperança e que verdadeiramente comecei um registro novo. E assim será, até que o grande contador me analisar e fechar as minhas contas com um saldo positivo ou negativo. Ah, Lucy, Lucy, não consigo ficar aborrecido com você, tampouco com meu amigo, cuja felicidade é a mesma que a sua. Só posso esperar desiludido, trabalhar, trabalho, trabalho. Se ao menos eu tivesse uma causa tão forte quanto a dor do meu pobre amigo louco, uma causa boa e altruísta que me fizesse trabalhar, isso sim seria felicidade. Diário de Mina Murray, 26 de julho. Estou preocupada com Jonathan e com Lucy também. Não tinha notícias de Jonathan há muito tempo. Quando ontem o Sr. Hawkins, que é muito atencioso comigo, mostrou-me uma carta dele, anunciando seu regresso, em poucas palavras. É esquisito, nem parece carta de Jonathan. A saúde de Lucy também me preocupa. Está bem disposta, mas voltou a seu velho sonambulismo. Conversei a respeito disso com a mãe dela.
e prometi fechar todas as noites, com cuidado, a porta do nosso quarto. Lucy está dormindo no quarto comigo. A senhora Westenra está muito preocupada, pois acha que os sonâmbulos caminham pelos telhados, de onde se arriscam a cair e fraturar o crânio. Coitada, gosta tanto da filha. Contou-me que o marido tinha o mesmo hábito. Levantava-se à noite, dormindo, vestia-se e saía, se não fosse impedido. Lucy vai se casar no próximo outono e está muito preocupada com o enxoval. Isso me faz desejar ainda mais ardentemente o regresso de Jonathan. O Sr. Holmwood, o honorável Sr. Arthur Holmwood, filho único de Lord Godalming, virá se reunir a nós dentro de pouco tempo, logo que possa sair da cidade, pois seu pai não está passando bem e Lucy está contando as horas, ansiosa. 27 de julho. Continuo sem notícias de Jonathan, o que me preocupa muito. Se ele me escrevesse ao menos uma linha, Lucy continua com sonambulismo, e todas as noites acordo com ela caminhando pelo quarto. Felizmente, o tempo está bom e não há perigo dela apanhar um resfriado. Mas a falta de sono está me afetando e estou ficando nervosa. Felizmente, Lucy está passando bem. O Sr. Holmwood continua preso junto do pai, cujo estado de saúde está se agravando. 3 de agosto. Mais uma semana e nenhuma notícia de Jonathan, nem mesmo para o Sr. Hawkins. Deus queira que não esteja doente. A letra de sua última carta é dele mesmo, mas a carta não me satisfez. Lucy não caminhou muito dormindo durante a última semana. 6 de agosto. Outros 3 dias sem notícia. Essa expectativa é insuportável. Se ao menos eu soubesse para onde escrever ou ir, sentir-me-ia menos preocupada. Mas não tive a menor notícia dele depois da sua última carta. Só me resta rezar a Deus pedindo paciência. Durante a noite passada ventou muito, e os marinheiros achavam que estávamos na iminência de uma tempestade. Hoje o nevoeiro está muito forte. Todos os barcos de pesca rumaram para a terra. Encontrei-me com o velho marinheiro e fiquei admirada com sua mudança. Está realmente abatido, prevendo naufrágios. Fiquei satisfeita quando um guarda-costeiro aproximou-se empunhando um binóculo, parou para conversar comigo, como faz sempre, mas olhava constantemente para um estranho navio. Não consigo discernir, disse. É russo pela aparência, mas está balançando de uma forma muito estranha. Não sabe o que quer fazer. Parece ver que a tempestade está chegando, mas não consegue decidir se vai para o norte, em direção ao mar aberto, ou se aporta aqui. Olhe lá, de novo. Está se movendo de um jeito extremamente esquisito, pois não obedece o timão. Muda de direção a cada sopro do vento. Teremos mais notícias dele em menos de 24 horas.